história da arte, muito se fala sobre pintores, muitos homens, não é? Mas grandes mulheres não faltam. E eu vou falar sobre algumas delas hoje. Vamos falar sobre algumas incríveis pintoras. Algumas você já conhece, outras talvez ainda não. Depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre pintoras mulheres. Sim, porque a história da arte, a gente tem muitos e muitos exemplos de pintores homens. Claro que existe, né, uma série enorme de fatores para essa, talvez, preponderância, né, ou predominância de artistas homens, mas grandes artistas mulheres nunca faltaram. Então eu fiz aqui uma lista de algumas pintoras mulheres maravilhosas que eu acho que mereçam ser conhecidas. Algumas delas provavelmente vocês já conhecem, outras talvez não. Um parêntese aqui, eu não incluí aqui pintoras brasileiras, porque eu vou fazer um outro vídeo sobre pintoras brasileiras. Então elas vão estar num vídeo à parte, que eu quis fazer um vídeo destacado aqui só para as nossas artistas. E eu também não estou incluindo aqui artistas de outros veículos, outras linguagens que não a pintura. Então, talvez vocês estranhem não ter a Kusama, ou a Marina Abramovic, ou a Yoko Ono, ou a Tracy Emin, mas eu não estou falando delas aqui porque eu estou falando de mulheres pintoras, ok? Então também não reparem a ausência da Tarsila, ou da Beatriz Milhaz, ou da Adriana Varejão, porque elas entrarão no vídeo sobre as brasileiras. E aqui eu também tentei fazer um apanhado bastante amplo da história da arte, desde lá da período pós-renascentista até algumas assim que estão mais nossas contemporâneas. Então, vamos começar com a Sofonisba Anguissola. E ela foi uma pioneira do Renascimento italiano. Nascido em uma família nobre, mas empobrecida, o seu pai garantiu que ela e suas irmãs tivessem uma educação completa que incorporasse as belas artes. Isso incluiu estágios com pintores locais respeitados. Isso abriu um precedente para outras artistas do sexo feminino que até aquele momento normalmente só aprendiam se um membro da família tivesse uma oficina. O talento dela chamou a atenção de ninguém menos que Michelangelo, com quem ela manteve uma mentoria informal por meio da troca de desenhos. Embora, como artista feminina, ela não pudesse estudar anatomia, porque anatomia envolve a exibição do corpo, e aí devido à educação das mulheres existia uma certa resistência, um pudor que elas estudassem anatomia, e principalmente com modelos vivos, ela conseguiu, apesar dessa restrição ao estudo de anatomia por artistas mulheres, ela ainda assim conseguiu ter uma carreira de sucesso. E muito do sucesso dela foi devido ao seu papel como pintora na corte do rei Filipe II da Espanha. E ao longo de 14 anos lá, ela desenvolveu as suas habilidades para retratos oficiais da corte, bem como retratos mais íntimos da nobreza. As suas pinturas são conhecidas por capturar o espírito e a vibração de seus modelos e podem ser encontradas em museus ao redor do mundo. A próxima é uma que é muito lembrada quando se faz listas como essa que eu estou fazendo aqui, ou coleções, lembranças de pintoras mulheres, que é a Artemisia Gentileschi. Porque ela é muito lembrada não apenas pela sua biografia, como também pela sua obra. E eu tenho que ter um pouco de cuidado aqui para falar sobre a biografia dela, porque senão o YouTube corta aqui o vídeo, dependendo do tipo de vocabulário ou do tipo de termo que eu usar aqui para explicar o que ela passou. O pai dela era também um artista bastante conhecido da época, era um discípulo do Caravaggio, e a influência do Caravaggio na obra da Artemisia é bastante perceptível, é bem clara. E a Artemisia passou na sua juventude, por volta dos 18 anos, por um episódio de violência de gênero, de violência, ela sofreu aquele crime com E, que termina com PRO, cometido contra, majoritariamente contra mulheres, não somente, mas majoritariamente, que foi cometido contra ela justamente por outros pintores que eram conhecidos, inclusive, do seu pai, que levou o caso do seu abuso, ela levou o caso à justiça com o apoio do seu pai, e os homens que eram um principal e outro que ajudou, que encobriu, foram condenados. Tem uma mulher que foi bastante corajosa e pioneira, porque ela levou
né, o crime que foi cometido contra ela, ela levou à justiça, o caso foi público, porque o pai dela também era um homem conhecido, e ela então levou isso a público, e o julgamento teve um resultado único possível, né, se você quer fazer justiça na vida, mas é claro que isso influenciou demais a sua obra, então ela é muito lembrada, não só pela sua história como artista, mas também pela sua história pessoal e pelo seu pioneirismo, né, na luta pela justiça contra, né, quem abusou dela, quem cometeu esse crime, nessa violação contra ela. Artemisia Gentileschi, como eu falei, era filha de um pintor muito talentoso, e aí com isso ela teve acesso ao mundo da arte ainda muito jovem. Desde cedo ela estava na oficina do seu pai, sendo uma espécie de assessora dele, né, assim, uma espécie de assistente misturando tintas, e ele apoiou a sua carreira quando notou que ela era excepcionalmente talentosa. Como uma notável pintora do período barroco italiano, a Artemisia Gentileschi não deixou que o seu gênero a impedisse de qualquer assunto. Ela pintou pinturas bíblicas e mitológicas em grande escala, assim como seus colegas homens, e ela foi a primeira mulher aceita na prestigiosa Academia de Belas Artes de Florença. O seu legado, às vezes, é ofuscado, como eu disse, pela sua biografia, com as suas representações sangrentas da Judite e de Holofernes sendo muitas vezes interpretadas pelas lentes, né, do abuso que ela sofreu nas mãos de um colega artista. No entanto, o seu talento é inegável e ela continua sendo reconhecida por sua representação realista da forma feminina, a profundidade de suas cores e o seu uso marcante de luz e sombra. Mais uma agora, uma holandesa nascida na cidade de Haarlem. Não é o Haarlem nova-iorquino, né? A gente sabe que Nova York foi fundada por holandeses, né? Assim, então ela era conhecida como Nova Amsterdã. O nome dela é Judith Leyster, né, no caso, e ela foi uma das principais artistas durante a Idade de Ouro holandesa. E como era típico dos artistas holandeses desse período, a Leyster se especializou em pinturas de gênero, natureza morta e retratos. Os detalhes por trás da sua formação artística não são tão claros, mas ela foi uma das primeiras mulheres admitidas na Guilda de Pintoras do Haarlem. Mais tarde, ela dirigiu um workshop de sucesso com vários aprendizes do sexo masculino, e ela era conhecida pela natureza descontraída e informal dos seus retratos. E embora ela tenha tido muito sucesso durante a sua vida, a sua reputação depois da sua morte sofreu um pouco. Toda a sua obra foi entendida como se fosse do seu contemporâneo Frans Hals ou até mesmo do seu marido. Em alguns casos, a sua assinatura chegou a ser coberta por colecionadores que buscavam lucrar devido ao valor mais alto de mercado do trabalho do Frans Hals. Somente ao final do século XIX, esses erros foram descobertos e foram reparados, né? Aí os estudiosos começaram a reconhecer que não, essas telas de fato eram dela mesmo, a assinatura dela foi novamente, né, descoberta, né, até literalmente, digamos assim, e a obra dela voltou a ter o valor não apenas, né, histórico, mas também o valor monetário e financeiro que lhe era devido. Da Holanda para a França, vamos agora para uma francesa, Elisabeth Vigée-Lebrun, que criou um impressionante conjunto de trabalhos, totalizando quase 1000 retratos e pinturas de paisagens. Assim como a Artemisia, ela também era filha de um pintor, que foi também aluna e assistente do seu pai e pintava retratos profissionalmente já na adolescência. O grande momento na carreira veio quando ela foi nomeada pintora de retratos da Maria Antonieta e mais tarde ela foi admitida em várias academias de arte. As suas pinturas preenchem a lacuna entre o rococó teatral e o neoclássico posterior. Ela desfrutou de muito sucesso em sua carreira, mesmo no exílio, depois da Revolução Francesa, pois ela era a pintora favorita da aristocracia em toda a Europa. Os assistentes gostavam da sua capacidade de deixá-los à vontade, o que levava a pinturas de retratos vivos e sem rigidez. A maneira natural e descontraída de seus retratos foi considerada revolucionária em uma época em que o retrato muitas vezes exigia representações formais e engessadas das classes mais altas. E, como no caso de muitas outras mulheres, nós vamos passar por mais uma filha de um artista. Quem é a próxima? Ela é no caso foi Rosa Bonheur. O pai dela também era pintor e ela é uma pintora realista considerada uma das artistas femininas mais famosas do século XIX, conhecida por suas pinturas de grande formato com animais. Ela expôs regularmente no aclamado Salão de Paris e obteve sucesso no exterior, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. E ela passou muito tempo desenhando animais vivos em movimento, o que explicava a sua capacidade notável de capturar a semelhança dos animais na tela. Ela também é celebrada por quebrar estereótipos de gênero. A partir de meados da década de 1850,
ela passou a usar trajes masculinos. Inclusive, ela precisou de autorização da polícia para fazer. E embora ela tenha sido frequentemente criticada por usar blusas e calças soltas, ela continuou a se vestir assim ao longo de toda a sua vida, citando praticidade para trabalhar ao ar livre com animais. Ela também era abertamente lésbica, assumidamente lésbica, primeiro vivendo com a sua parceira Nathalie Micas por mais de 40 anos e depois da morte de Micas, tendo um relacionamento com a pintora americana Anna Elizabeth Klump. E ao viver a sua vida numa época em que a homossexualidade era menosprezada pelo governo, Boyer afirmou ser uma pessoa inovadora e corajosa tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Agora, uma das minhas favoritas pessoais, a maravilhosa impressionista, já falei dela aqui outras vezes, a Berthe Morisot. O impressionismo teve algumas mulheres bastante relevantes e uma delas foi a Berthe Morisot, maravilhosa, vamos falar mais sobre ela. Considerada uma das grandes mulheres impressionistas, a Berthe Morisot tinha arte correndo nas veias. Nascida em uma família aristocrática francesa, ela era sobrinha-neta do famosíssimo e super importante pintor rococó Jean-Honoré Fragonard. Inicialmente, ela expôs o seu trabalho no respeitado Salão de Paris antes de ingressar na primeira exposição impressionista com Monet, Cézanne, Renoir e Degas. A moça estava bem acompanhada, né? E ela tinha uma relação particularmente próxima com o Manet, de quem ela foi estudante, e inclusive ela aparece em algumas pinturas dele. Inclusive no balcão, aquela famosa pintura do Manet, ela é uma das retratadas, ela é uma das mulheres que está ali no balcão, e também tem um retrato muito famoso dela, pintado pelo Manet. E não apenas ela era próxima do Manet, como ela se tornou a sua cunhada, porque ela veio a se casar com o irmão do Manet. Então ela passou a fazer parte da família dele mesmo, né, legalmente, né? Ela passou a ser cunhada dele porque ela se casou com o seu irmão. E ela não aparece só no balcão e nesse retrato. Essas são duas obras muito famosas, mas ela também modelou para o Manet várias e várias vezes antes do e durante o seu casamento com o irmão dele, né? Então eles se tornaram família literal. E sua arte muitas vezes se concentrava em cenas domésticas e ela preferia trabalhar com pastéis, aquarela e carvão. Trabalhando principalmente em pequena escala, o seu trabalho leve e arejado foi frequentemente criticado por ser muito feminino. Mais uma grande impressionista, a americana Mary Cassatt, outra maravilhosa, a qual também já foi mencionada por mim aqui. Mary Cassatt, apesar de americana, passou sua vida adulta na França, onde se tornou uma parte importante do grupo impressionista. A Cassatt nasceu em uma família abastada que, num primeiro momento, foi contra o seu desejo de se tornar artista. Ela finalmente deixou a escola de arte frustrada com o tratamento que ela recebia, em parte pelo fato também de que as alunas mulheres não podiam estudar anatomia e não podiam desenhar com modelos vivos. E isso ela achava que prejudicava, evidentemente, a sua formação e a deixava muito frustrada. Então, por isso, ela acabou abandonando a escola de arte. Ela não terminou a formação, né, escolar acadêmica dela toda. Ao mudar para Paris aos 22 anos, a Cassatt procurou um aprendizado particular e passou seu tempo livre copiando pinturas dos antigos mestres no Louvre. A carreira da Cassatt já estava decolando quando ela se juntou aos impressionistas e ela forjou uma amizade ao longo da vida com o Degas. Ela estudou um tempo com o Degas, assim como a Berthe Morisot estudou com o Manet, a Mary Cassatt estudou com o Degas e eles foram muito, muito próximos ao longo de toda a vida. Existe muita especulação em torno da relação deles, da natureza, né? Se eles tinham um romance, se eles passaram a ser um casal, se foram um casal por um momento, ou se era uma relação mais intelectual, fraterna, quer dizer, que era profundamente intelectual artística, sem dúvida, que era uma grande amizade, sim. Se teve algo a mais, é muito especulado, muita gente acredita que sim, ao mesmo tempo que é sabido que o Degas era uma pessoa profundamente problemática, era uma pessoa muito difícil, que tinha, né, uma misandria, né, um niilismo, uma amargura, e que foi se tornando quase que um ermitão à medida que ele foi ficando mais velho, tendo inclusive problemas de visão. Então ele foi quase que se afastando voluntariamente da sociedade. Então a natureza da relação dele com a Mary Cassatt é bastante especulada, mas é impossível cravar de fato se eles tiveram alguma coisa além de uma amizade, né, e de uma colaboração, de uma cocriação, né, artística e de uma amizade, né, assim, humana muito profunda. Ela era muito sincera no seu desânimo com o sistema formal da arte, com a academia. Não à toa ela se juntou aos impressionistas, né, que eram contra o academicismo na arte. E ela achava também que existia um sexismo, né, no meio da arte, que achava que as artistas mulheres precisavam flertar ou ficar amigas dos patronos do sexo masculino para seguir em frente. Ela criou a sua própria carreira com os impressionistas, dominando pastéis para criar trabalhos suaves e leves que muitas vezes destacavam as mulheres atuando como cuidadoras.
Ao longo de sua vida, Cassatt continuou a apoiar a igualdade para as mulheres, inclusive ela era uma sufragista, uma grande sufragista que participou muito ativamente do movimento sufragista. É a Tamara de Lempicka, uma artista polonesa. Eu falei sobre ela na minha série sobre arte e moda, vou deixar linkado aqui. Uma das obras que eu citei ali é justamente uma obra dela, mas vamos falar também mais sobre ela aqui agora. A artista polonesa Tamara de Lempicka é conhecida por seus retratos e nus altamente estilizados que exemplificam a era Art Deco. A Tamara de Lempicka passou grande parte de sua carreira na França e nos Estados Unidos, onde o seu trabalho foi preferido pelos aristocratas. Uma das suas pinturas mais famosas, Self-Portrait in Green Bugatti, exemplifica a natureza fria e desapegada das figuras de Lempicka. Na obra, que foi criada para a capa de uma revista de moda alemã, de Lempicka esbanja independência e uma beleza inacessível. As suas pinturas muitas vezes continham narrativas de desejo, sedução e sensualidade modernas, tornando-as revolucionárias para a sua época. A de Lempicka teve sucesso até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, mas houve um ressurgimento de interesse em seu trabalho quando o Art Deco se tornou popular novamente na década de 60. O seu estilo, imediatamente reconhecível, faz dela uma favorita entre os fãs dos pintores Art Deco e hoje seu trabalho é mais popular do que nunca. Inclusive, a Madonna coleciona obras da Tamara de Lempicka. A próxima, talvez a mais conhecida de todas, aquela que já deixou de ser apenas uma pintora ou uma artista, se tornou um ícone feminista e um ícone pop, acima de tudo, a, claro, mexicana, conhecidíssima, adorada, Frida Kahlo. Não há outra artista feminina do século XX com um nome tão reconhecível quanto Frida Kahlo. Embora o drama de seu trágico acidente quando jovem e seu relacionamento tumultuado com seu marido Diego Rivera às vezes ofusquem suas habilidades artísticas, não há como negar o poder de sua pintura. Ela é particularmente conhecida por seus autorretratos que tratam de temas como identidade e sofrimento do corpo humano. Embora às vezes ela tenha sido descrita apenas como esposa de Diego Rivera durante sua vida, sua arte só ganhou força desde sua morte. As pinturas mais famosas da Frida Kahlo pertencem a importantes museus de arte ao redor de todo o mundo. Enquanto ela ganhou o status de defensora dos feministas, dos hispânicos e da comunidade LGBTQIA+. A próxima, uma americana queridíssima minha, que também já apareceu aqui na minha série de vídeos sobre o expressionismo abstrato, do qual ela foi uma importante membro. Tem aqui eu vou deixar linkada a série de vídeos sobre o expressionismo abstrato, no qual muitas obras dela aparecem, na qual eu falei sobre ela. De novo, assim como o impressionismo, o expressionismo abstrato teve uma participação grande de mulheres e ela foi uma das citadas, a Helen Frankenthaler. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, eu amo essa mulher. Crescendo em Manhattan, a Helen Frankenthaler estudou pintura na Dalton School e no Bennington College. Ela iniciou a sua extensa carreira em 1952 com a exibição de seu quadro Montanhas e Mar. Tendo estudado com o artista Hans Hofmann, quando jovem, ela se tornou uma figura importante no movimento artístico do expressionismo abstrato. Suas pinturas apresentavam formas coloridas e orgânicas. Nos primeiros anos de sua carreira, essas composições tendiam a ser centralizadas na tela. Na década de 60, as obras de Frankenthaler muitas vezes atingiam toda a tela sem ponto focal. Seu trabalho de 6 décadas mostra uma constante evolução de estilo. Hoje, a Frankenthaler é lembrada como uma pioneira na pintura do campo de cores, chamado Color Field, um estilo que apresenta grandes faixas de cor como o assunto da obra. Se vocês lembrarem, eu já falei bastante sobre o expressionismo abstrato aqui, ele tinha 2 matrizes principais, a Color Field e a Action Painting, a Frankenthaler, que é uma das representantes do Color Field. Para obter o efeito de uma lavagem de cores brilhante, Frankenthaler diluía suas tintas com terebintina antes de aplicá-la na tela sem primer. O resultado desse método de mancha de imersão foi uma aparência quase de aquarela com cores construídas em camadas orgânicas. Seus trabalhos similares foram incluídos na famosa exposição de 1964 com curadoria do crítico de arte Clement Greenberg, intitulada Post-Painterly Abstraction. Hoje, o seu trabalho pode ser encontrado na maioria dos principais museus de arte contemporânea nos Estados Unidos e no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um apanhado. Eu tentei ser bastante diversa e eclética aqui no meu apanhado sobre mulheres pintoras. Escolhi apenas algumas, claro que tem muitas outras, mas eu achei que essas seriam um panorama interessante. Como eu falei, vai ter um outro vídeo só sobre as brasileiras, separado, então ninguém precisa vir aqui reclamar que eu não botei fulano Beltrano, porque as brasileiras aparecerão. E se tem algumas outras que eu não citei aqui, sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, não deixem de colocar aqui nos comentários. Se vocês acham que tem alguém que gostaria de saber mais sobre essas pintoras que eu falei aqui, por favor, compartilhem o vídeo. Não deixem de dar o like, que me ajuda bastante, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!